Tavara Show. Sejam muito bem-vindos ao 7º episódio, ou não, do Queijumon, do Esquina 64? Esquino 64. Por que Esquino? Não, esqui no 64, em cima de um 64, entendeu? Ai, pelo amor de Deus, nem fudendo com esse nome. Nem fudendo eu vou deixar, cara. Pikachu! A gente tinha o antigo N-Pare Costa a Costa. Com a mudança do podcast para o Estação 64, a gente precisava de um novo nome para um podcast principal do Estação 64. E na nossa falta de criatividade, a gente falou que vai ser Esquina 64 mesmo. Mano, a gente podia fazer esquina 8 ao quadrado. A gente podia fazer qualquer coisa ao quadrado. Mano, a gente podia fazer um monte de coisa. Agora não adianta discutir o nome. Vai ser esse, foda-se, né? Se a gente vai ficar meia hora aqui. Falando de esquina 64, na verdade, é o nome do programa. Bom, já passaram uns 3 meses aí desde o lançamento de Pokémon Sun and Moon, né? E a gente tinha tido a ideia de fazer um episódio só de review, só de análise do jogo, né? Igual a gente fez com... Vamos fazer o merchan, porque senão a galera esquece. Igual a gente fez com o Tokyo Merge Sessions, é o N-Pare Costa a Costa número 6, eu acho. Olha aí, o Jomon super eficaz em procurar os episódios. E muita gente já teve tempo de jogar também. Se você tá ouvindo agora o podcast e ainda não jogou, problema seu, porque já, mano, 3 meses é o suficiente pra zerar o jogo, sabe? Mas a gente vai contar spoiler? Eu acho que não é necessário contar spoiler. Acho que pode sair, acho que você pode conversar aí sem se preocupar. Então, se você está ouvindo, esteja atento que vai conter spoilers, tá? E se você não jogou, bom, fica à vontade pra voltar e depois que você tenha jogado. Também você pode ter uma opinião nossa aqui, se vale a pena ou não, das coisas que a gente vai discutir, se vale a pena ou não jogar o jogo, né? Bom, Pokémon Sun and Moon é a 7ª geração da franquia principal, da franquia canônica de Pokémon, né? Só em alguns números ele foi o maior jogo com pre-order do The Shop. O jogo ele já vendeu 4 milhões de cópias só nos Estados Unidos, até janeiro mais ou menos. Em questão de vendas, eu tinha visto um gráfico que comparava Pokémon Sun and Moon com todos os outros jogos da franquia em números de vendas, né? Pokémon Red, Blue e Yellow tá disparado assim, depois na sequência vem Gold, etc. Só que depois deles, assim, acho que tá em torno lá de 10 milhões de cópias, tá? Acho que Pokémon Ruby e Safira, né? Aí depois vai só na decrescente, tipo XY, Omega Ruby e Pokémon Sun and Moon. Acho que o XY deu uma subida de novo. Mas é muito, muito pouco, sabe? Não chega até os tempos áureos, né? Nem ao Pokémon Ruby e Safira, né? Então, esses jogos que lançaram pro 3DS, eles estão bem baixos nas vendas, apesar de serem os jogos mais vendidos do 3DS, né? Isso reflete mais ou menos na base, né, dos consumidores. E no mercado mobile que tá comendo todo mundo. Bom, Pokémon Sun and Moon ele foi anunciado lá em fevereiro, né, naqueles Pokémon Direct da vida, até pra comemorar o 20º aniversário de Pokémon, né. E logo de cara, eles mostraram que seria... Na verdade, eles mostraram tipo, os lances do Junichi Masuda lá, trabalhando, teria carro no jogo, aí todo mundo ficou especulando um monte de coisa. E aí a Nintendo não cansou em lançar vídeo para caralho do jogo, lançar tipo, novidade para caralho durante um ano inteiro, a ponto de você chegar, jogar o jogo e saber exatamente o que você tava esperando, sabe? A ponto de você ouvir o N-Pare Costa a Costa e sempre ouvir sobre Pokémon. A ironia disso é que apesar de tanta propaganda ou tanto trailer, o que impulsionou realmente as vendas de Pokémon Sun and Moon foi Pokémon GO, né? Vendo assim, num pós termos jogado e vendo que esse jogo saiu para o 3DS, é início de 7ª geração num console que aparentemente está com os dias contados, e foi pro aniversário de 20 anos da franquia. Vocês acham que o jogo, não sei se cabe agora responder isso, mas vocês acham que o jogo foi meio rushado? Rushado, pra quem não sabe, o jogo foi... a produção dele foi corrida. Eu acho que ele foi muito rushado, e não só de desenvolvimento, como em época de lançamento, né? Esse jogo poderia ter vindo para o Switch perfeitamente.
Eu tenho uma opinião diferente, assim. Eu não acho que o Pokémon Sun and Moon foi rushado. Eu acho que foi até, entre aspas, meio que proposital. Eu acho que eles tiveram, pela primeira vez durante alguns anos, 2 anos pra desenvolver o jogo. Que no passado saía Pokémon no Natal ano sim e ano sim. Aí eles tiveram um hiato de 2 anos. Eu acho que o desenvolvimento de Sun and Moon, eu acredito no rumor do Switch e eu acho que ele foi feito basicamente pra isso. Eu acho que saindo uma terceira versão, eu acho que vai, entre aspas, ter o jogo completo. É aquela coisa, eu precisaria ver pra saber se eu vou comprar ou não. Mas do que eu joguei de Pokémon Sun and Moon, e eu já vou dar a minha opinião agora, não seria o suficiente pra comprar um jogo no Switch, tá? Tipo, se for só com gráficos HD, eu já dispensaria. Porque pela história, e eu já tô buchitando logo de cara, Pokémon Sun and Moon não vale a pena. Eu acho que não vale a pena o slowdown, mas vamos aprofundar tipo, de pouco em pouco nisso, então? Então tá bom. Pokémon Sun and Moon traz aquela temática havaiana, né? Obviamente a Nintendo ela tenta inovar a cada geração, né? Até Ruby e Safira era aquela coisa meio Japão montanhosa, né? E vai diversificando as áreas, né? Chega no Pokémon Pearl / Diamond, parece que é tipo uma região meio Canadá, assim, que é meio fria, sabe? E no XY é a França. Pô, você falou Nova, que é Nova York. Mas é que ninguém liga da 5ª geração, né? Nossa. Nossa, eu acordei pra buchitar, né? Bom, a 7ª geração Alola tem toda essa temática havaiana, etc. Apesar de eles conseguirem colocar, tipo, não sei como, outros ambientes, assim, dentro da região, né? Não é só palmeira e areia, né? Eu não gosto de coisa havaiana, desde quando eles tinham anunciado, né? Sei lá, a região de Alola não me agradou. Parece que as coisas são mais próximas do que realmente deveriam ser, sabe? Eu não sei, eu tenho essa impressão com os jogos de Pokémon. Os mais antigos eu consigo explorar mais o cenário e a Alola eu não consigo muito, sabe? A Alola não vou dizer que é grande, porque é ilha, né? É um negócio bem pequenininho, assim, ele é compacto. Mas eu acho que, tipo, eu achava que não ia gostar do Havaí e eu vi que eles desenvolveram bem. Eu achei que eles conseguiram, tipo, não cansou o clima havaiano. Era sempre o clima tropical, não podia esquecer nunca disso. Tirando no finalzinho do jogo que você sobe uma montanha de gelo, mas eu gostei bastante. Eu achei que eles não cansaram nisso. Eu acho que pra visão ocidental isso ficou, entre aspas, meio estranho. Agora, pros japoneses em geral, acho que ficou uma coisa bem legal. Porque eles, sei lá, vão lá e viajam pra Havaí e vê uma coisa que, entre aspas, uma viagem, assim. Eu acho que você pode gostar ou não da região, mas a minha opinião é que de todas as outras aí regiões, pra mim a que tem mais personalidade. Você pode gostar ou não, mas acho que a Alola ela vai ser bem mais lembrada do que as outras regiões, que eu, como sou um fã, entre aspas, casual de Pokémon, tem muita coisa que eu não lembro. E acho que a Alola vai ficar marcado muito pela temática. E uma coisa, só pra falar, uma coisa de Alola é que o mapa, assim, ele é bem mais segmentado do que foi nas últimas 2 regiões, que foi o Nova, né, que foi de Pokémon Black White e de Pokémon XY, que era um círculo, basicamente, né, os 2 mapas eram bem iguais, eram círculos, e o de Alola, pelo menos por ter ilha, fragmenta esse mapa, e dentro do mapa eu até me impressionei com isso, que não era só linha reta, às vezes você podia mudar um pouco a direção que você ia. Não, Jamal, aí desculpa, cara, porque ele até pode ser segmentado depois que você termina o jogo, porque durante o progresso da história, os caras, eles te limitam onde você pode ir muito, assim, e o jogo é linear na história, no progresso. Não, tipo, eles te limitam, só que, por exemplo, na segunda ilha, que é uma ilha meio rancho, e aí você pode chegar no ponto B por uns 3 caminhos diferentes. Você vai chegar no ponto B de qualquer jeito, e é mais ou menos pela mesma rota, só que a rota ela divide, então se você quer pegar todas as pokebolinhas que estão no chão, você vai fazer o caminho inteiro na rota. E aí eu vi que dava pra ter chegado por outro caminho, que era por trás. Eu falei, nossa, mano, dá pra chegar por aqui também, que aí você usa pra voltar. E isso eu acho mais legal, tipo, é uma coisa que em Kalos e em Unova, não nas primeiras 4, mas em Kalos e Unova, que foram os últimos 2 jogos antes de Sun Moon, pecou bastante. Então, porque nas outras gerações isso sempre teve. Quando você chegava na Viridian Forest lá, você tinha
3 caminhos diferentes também pra fazer, sabe? Até aí é diferente. O meu problema é, por exemplo, eu quero sair dessa cidade e ir para outra. Não, você não pode. Você tem que seguir esse caminho aqui porque tem um NPC que tá bloqueando o caminho e que só vai sair dali se você, ou treinador esquisitão, esquizofrênico que chegou de uma outra região, vencer tipo, um determinado desafio. E isso é, mano, até ignorante a ponta da história, sabe? Isso pode ser ignorante, mas eu acho que isso aí entre aspas, deixa o jogo mais acessível. Eu gostei do sistema do mapa mostrando o caminho que você vai ter que fazer. Sei lá, eu particularmente não gosto de ficar procurando o que eu tenho que fazer. E como a Alola, entre aspas, é uma região mais orgânica, eu acho que quando você vê o mapa das gerações anteriores, você sabe onde tá a rota 1, 2 e é fácil de você prever o caminho que você vai fazer. Em Alola não. Apesar de aparecer um mapa mais apertado, não fica tão óbvio qual região você vai explorar. Claro que fica óbvio pela setinha indicando, mas assim, visualmente pra mim não fica tão óbvio. E como Pokémon pra mim tem que ser uma franquia mais acessível, eu acho que esse caminho é o certo a seguir, levando em conta que você tá tentando angariar crianças de, sei lá, 5, 6 anos. Vamos falar agora um pouco dos recursos novos que o jogo de Pokémon Sun and Moon trouxe, né? Começando pelos desafios. Agora, ao invés de ginásios, a gente tem esses challenges, né? Que você faz e eles são mais dinâmicos, né? Apesar de ter sempre uma batalha no meio. Eu não lembro se todos têm. Eu acho que alguns não tinham ou sempre tem. Acho que sempre tem. A mecânica você tem um minigame lá e depois, né, tem uma batalha. Não obrigatoriamente nessa ordem e não obrigatoriamente tendo esses dois elementos, né? Você pode ou só batalhar ou só fazer um minigame, né? Não, o minigame tem que ter o totem no final, não tem? Então tem que ter sempre batalha. Bom, enfim. A batalha contra Pokémon eu achei da hora. Tipo, em alguns casos assim foi até difícil ganhar desse Pokémon Totem, que ele é super poderoso e normalmente ele chama um Minion dele, assim. E ele consegue. É difícil ganhar porque ele laga todo o 3DS. Isso é muito ruim. Nossa, é verdade, hein? Os slowdowns do 3DS normal foram terríveis. Então, talvez até isso, tipo, eu tenho vontade de jogar o Sun Moon, que eu gostei em geral, tenho vontade de jogar no Switch só pra ver sem esses slowdown, porque, mano, isso é muito tosco, é muito... Tira muito você da imersão que você tá no jogo. Mas, com relação aos trials em geral, assim, eu vou dizer que sei lá, 70%, 80% eu não gostei. Mas os poucos que eu gostei, aqueles 20%, eu acho que faz valer a pena. Eu acho que, pra mim, no meu caso, eu tava cansado de ginásio e toda hora a mesma coisa. Eu acho que pra uma região tão diferente merecia ginásios, não ter ginásios e ter desafios. Eu acho que pra mim compensou. Então, os desafios fazem sentido pra região, né? Tematicamente, né? Por eles acreditarem mais misticismo do que qualquer outra coisa, né? Eu não gostei, que nem o Jefferson falou, de 80% dos desafios. Eu acho que eu tô meio que nessa também. Alguns deles eu achei muito bestinhas. Vide aquela em que a menina pede pra você colher itens e fazer uma mistura lá. Mano, que se foda, isso é muito chato, cara. O que você usa o Taurus pra cheirar? Não lembro. Ah, não, era um quinto. Aquele é Stoutland, sei lá. Aquele é o desafio de Monster Hunter, né? Você tem que ficar colhendo coisa, velho. Então, eu acho até bem-vindo os desafios, só que alguns desafios são muito forçados, né? Tem aquele cara lá, que ele é o esquisitão dentre todos os caras dos desafios lá, né? Ele é um dos Grand Trial também, né? Ele é um cara que fica sempre com os olhos fechados, eu não lembro o nome dele, um que é policial. Ah, não fica com os olhos fechados, mas ele fica sempre cara de mal. O desafio dele vem do nada, sabe? Parece que no meio da história falaram, mano, a gente precisava colocar o desafio dele. E é isso, você tá indo embora da ilha e o cara esquece que tem que te desafiar e te desafia porque é obrigação dele, sabe? E eu acho que faltam essas lacunas de história pra desenvolver essa parte do desafio. Então, é que essa acho que é a primeira vez que você vê a Game Freak, tipo assim, desculpa, mas os outros ginásios é muito... Você não tem que forçar o cara aí. Tá na história porque você tem que ir no ginásio, então você não tem que fazer um personagem aparecer e falar, vamos lá, fazer tal coisa. Não tem nenhuma apresentação. Nesse começa com a apresentação normalmente do cara que vai desafiar, né? Você conhece o cara que faz desafio normal antes de você fazer o desafio. E todas essas coisas. Eu acho que a Game Freak meio que se complicou em alguns desafios pra você entrar no desafio. Esse é um bom exemplo do Grand Trial.
Mas assim, se elas tivessem feito ginásios, entre aspas, na região, eu também acho que a Game Freak, sei lá, já se esgotaram as ideias. Eu acho que tem tantos ginásios que você passa e fala, nossa, que porcaria. Então, eu me decepcionei com a maioria dos trials, mas acho que no ginásio também ia ser essa proporção. Mas eles são, tipo, parece que é uma direção legal que a franquia toma, né? Eu gostei também, eu não falei, mas eu gostei dos desafios também. Tipo, mesma coisa de vocês, a maioria eu achei mais ou menos, só que um que brilha vai lá e ilumina o coração e fala, não, os desafios são legais, pode continuar. Eu não acho que a franquia tem que tomar essa direção. Eu acho que você tem que agradar os fãs antigos e fazer, sei lá, uma nova geração com ginásio e depois você faz uma nova geração sem desafio, você faz com outra coisa. Acho que é legal sempre agradar o antigo e a pessoa que já tá meio que saturada e fazer alguma coisa nova. Pikachu! Nas mudanças a gente também teve várias pequenas coisas que impactaram ou na interface do jogo, né, que é sempre padrão, ou na mecânica, né. Por exemplo, a possibilidade de você já ver o golpe efetivo, né, tipo, quando você tá enfrentando Pokémon, né. Excelente isso. Assim, é uma coisa que, com um número excessivo agora de monstros, não agora, né, mas vai passando geração, fica um número muito grotesco de monstros da franquia. E você acaba esquecendo do dual tipo de algum Pokémon. E você bate à toa por causa disso. Então acho que é bem legal isso aí. É um conhecimento que você pode começar a aplicar em estratégia ao invés de, putz, eu errei aquele golpe porque eu tinha esquecido. Eu só acho que devia ter uma opção pra desativar aquilo. Eu prefiro o com e acho que foi uma mudança que agradou a maioria dos jogadores, que no começo eu achei que o pessoal ia chiar, mas não sei. Talvez meu feedback tá errado, mas acho que todo mundo achou aceitável aquilo pelos motivos que o Gilmão citou. Eu tô meio que no limite, sabe? Ele poderia ser um pouquinho melhor, mas a ideia foi boa. Eu acho que só se você realmente aprendesse que aquilo é super efetivo, ele apareceria, sabe? E não é muito que assim, você só precisa derrotar o Pokémon só. É que aí, mais ou menos, na lore do jogo você registrou ele, né? Então, pelo menos uma parte dele se registrou. Você não registrou informações precisas dele, mas aí você sabe Você tá dando uma desculpa pro jogo, cara. Eu tô dando uma desculpa pro jogo, mas só que, tipo, dá pra fazer esse sentido. Nossa, a gente tem que buscar na hora do jogo. Mas eu considero que o método que você falou, que se você descobre que aquele Pokémon toma super efetivo pra aquilo, eu acho mais interessante também. Eu acho que seria... Você sente que é mais uma evolução, né? Seria uma evolução no jogo. Assim, as interfaces em gerais elas estão boas, sabe? Todos os menus eles estão práticos, você pode jogar Pokéball direto da touchscreen, você não precisa ir em 1 milhão de menus e jogar, sabe? Tá a nível de que se você jogar os jogos antigos da franquia, você não consegue, de tão difícil que era, sabe? Não é nem difícil, né? Mas é lento o bagaço, é trabalhoso as coisas que eram pra ser podiam ser mais simples e você vê mais simples, né? Mano, trocar Pokémon tá fácil, tipo, tanto na sua party quanto ir lá no computador e jogar o Pokémon A e pegar outro, sabe? Tá tão prático, você nem precisa acessar o seu menuzinho de item, etc. Você só joga o Pokémon A. Trocar a ordem dos moves também. Dá pra fazer isso agora no meio do menu, usando a touchscreen. É um monte de coisa que Pokémon é aquela coisa, é qualidade de vida que eles adicionaram. Mas assim, eu acho que a segunda tela é meio que desnecessária. Eu acho que se tiver uma versão pra Switch, não vai, tipo, você não vai perder nada com aquela porcaria daquele rotom lá na sua cara. É verdade, aproveitando... Mano, que coisa inútil no jogo. Na boa, eles tentaram fazer um Wisp do Yokai Watch, mas foi horrível. Aquele negócio não mudava nada, eu não achava ele divertido. Posso perguntar uma coisa? E aquele recurso lá de tirar foto, vocês usaram, mano? Porque eu quase esqueci daqui em alguns momentos. Eu demorei tempo pra perceber que quando fazia um barulho estranho, era o Rotom na tela de baixo falando que ali podia tirar foto. Eu só percebi, acho que na segunda ilha é isso. Eu passei batido. Desde da foto do tutorial, eu falei, isso é chato, né? Apesar de ter percebido antes do Jomon, eu ignorei. O problema é que essa função tinha lag também, né? Pra variar. Eu acho que o inimigo de Pokémon Summon é o lag que ele tem. Tem um recurso que eu já tinha comentado aqui, eu fui extremamente crucificado, que é o Pokéride. Essa é uma discussão que vai além se a gente começar a entrar aqui. E a minha opinião é que eu não gostei pelos motivos de que eu acho que tá extremamente gratuito. Apesar de que eu já sei que os jogos de Pokémon eles dão muita coisa gratuita pro jogador, né? Mas eu acho que eles estão gratuitos demais. E existirão mudanças que poderão ser feitas no jogo para melhorar, sei lá, para aumentar um pouco a dificuldade, né, etc. E até para fazer sentido você ter tantos Pokémons na party. Manda aí, Jeff, porque eu concordo com você. Nossa, esse bromance aí tá muito feio, cara.
Eu acho que essa gratuidade trouxe você usar 6 Pokémons na party e com Experience Share foi bem legal. A experiência de você jogar e poder rotacionar vários Pokémons durante o jogo. Eu acho que, assim, você pega e não deixa necessário ter um Pokémon por causa de um golpe, já faz toda a diferença em você poder trocar e acessar vários Pokémons que a Alola te permite. Numa rota você tem, sei lá, 6 ou 7 tipos e você pode ficar trocando. Então, eu sou totalmente a favor de que a Pokéride volta na 8ª geração. Nossa senhora, pelo amor de Deus, eu prefiro que tenham carros. Se tiver carro, mano, me dá um personagem adulto, me dá o Gary, tá ligado? E coloca a mina lá, me dá um conversível. Aí E resolve. coloca um bigode, uma barba em você, uma barba adulta. Isso, eu sou hipster, tá ligado? Mano, mas eu voto em. Se pudesse votar, eu votava. Não Pokéride, mas coisas parecidas, funções parecidas. Pokémon HM na party, nunca mais. Não, tudo bem, mas pode ter Pokéride, só que me deixa colocar num Pokémon específico, só isso. Não, então, mas exatamente, o Pokémon Slave, né? O Pokémon escravo, que tinha todos os HMs, é um negócio irritante demais na série. Mas não precisa ter um Slave, cara, você só precisa ter o Pokémon. Mas aí seria tipo um poder especial dele que ele não usa pra nada, ele só vai usar pra aquilo. É o Ride Não, dele. você pode equipar um item nele, por exemplo. Você equipa um item de cela, que é o que tem no jogo. Você equipa nele e você pode usar. E você até pode chamar magicamente, só que você faz uma mini quest lá pra pegar esse item. Aí sim eu tô de acordo. Pode até ter os recursos lá. Isso é o meio termo que eu consigo chegar, hein. Mas aí você perde os itens, então, sei lá, Que se foda, você nem eu vai acho usar que esse item esse pra foi o melhor- nada. eu acho que esse foi o melhor método, assim, que eles tiveram pra manter Que melhor método, que se foda. Me dá um machado pra usar o cut. Eu sou o Villager agora. É o lenhador. Eu prefiro pescar num Lapras do que ter um barquinho, velho. Eu acho que... Mas você precisa ter o Lapras, esse é o ponto. Não faz sentido, mano. Não faz sentido, gente. Você tá em cima de um Lapras, você pesca outro Lapras. Isso não faz sentido, sabe? Nada faz sentido. Mano, você virava um Lapras na primeira geração e ninguém reclamava disso. E daí, mano? Tipo, o jogo ocupava 2K de memória, o Game Boy tem 8 bits de RAM, mano. Tipo, tanto faz, sabe? O Mario fica muito perturbado nessa conversa sobre esse tema. Então vamos falar do Poképlaza. Nem abri. Eu abri e eu gostei assim do Poképlaza, mas tipo, eu acho irritante, eu gostava mais na 6ª geração quando você conseguia entrar no GTS a partir de um menu na tela de baixo. Não ter que entrar em outro negócio pra entrar no menu nesse outro negócio. Ô, Gemão, você é o cara que defende a lore do jogo, né? Sim, eu gosto, Você é o cara gosto. Você é o cara que tá dando... Você vai perguntar como que o cara se transporta pra aquela porra. É, exatamente. Não, aí não tem sentido. Aí você tem que abstrair e falar, isso aqui é um jogo. Nossa. É igual os caras parando, tipo, o que você falou anteriormente, os caras montando uma barreira pra você não passar. Você tem que entender que aquilo lá, tipo, é o melhor jeito que eles conseguiram fazer isso. A diferença é que quando é Bravely Default que faz, eu xingo. Quando é Pokémon, eu aceito. Eu também, eu tive pouca experiência, aliás, nem sei o que é aqueles friend tickets, points, não sei o que fazem, eu não cheguei a checar. É a culpa de vocês que os Global Mission estão falhando, vocês sabem, né? Mas que se foda, não tô nem aí. Eu quero que perca essa merda, eu não quero ganhar nada daqui. Eles já dão de graça as aptos no e-mail, mas eles querem criar um bagulho pra mostrar na rede social lá que os fãs de Pokémon se unem pra alguma coisa. Que seja em prol de nada. Eu acho que o prêmio deveria ser esse, na verdade. Se essa missão for bem sucedida, você ganha alguma coisa. Eu acho que os incentivos que eles deram não foi suficiente pra pessoas, sei lá, casuais. Eu não sei, eu não sei o Mario. Chegar e checar essa função. Eu tô sabendo aí que o Gemon ele pegou muito Pokémon pelo GTS, pelas Wonder Trade da vida, né? Eu nem abri isso, mano. Mano, é ali no Poképlaza. Nossa, então, tá aí explicado. Eu também não, mas pra mim Pokémon é um jogo meio que single player. Eu acho que eu não essas funções multiplayer, dificilmente eu checo. Pokémon serve pra você fazer conexões com outras pessoas. Vocês não estão percebendo a magia de Pokémon? Nem vou comentar, mano. Não precisa falar do Pokémon, não precisa falar do Pokémon. Não, precisa. Não, tá, Pokémon não precisa falar. Tipo, é a mesma coisa eu gosto de sempre. do Pokémon, então... Não, olha, eu vou falar que eu gastei um bom tempo no Pokémon, viu? Mas sabe por quê? Eu pensei, e isso não foi uma coisa esclarecida pela Nintendo, que o happiness do Pokémon aumentava por ele. E não aumenta.
O happiness do Pokémon continua a mesma merda. O coraçãozinho que eles mostram de felicidade do Pokémon é um outro nível de felicidade que não foi esclarecido ainda. É o nível de felicidade que evolui o Eevee no Sylveon, esse. É um happiness, mas é um happiness com você, tipo, é uma amizade com você de fato, assim. Não, peraí. Qual que é a diferença de amizade de fato? Existe amizade de mentira? A amizade que eles tinham antes com você era de mentira, era tudo fake. Eles eram A amizade do Ash e o Pikachu é uma amizade que vai durar pra sempre, entendeu? Não importa se o Pikachu morreu ou não, tipo, a amizade vai continuar lá. Essa é a amizade que é do Pokémon. Essa é a amizade que é do Pokémon, exatamente. É a amizade que você fica fazendo movimentos sexuais do Pokémon. Mas o bagulho de felicidade mesmo é tipo se o Pokémon estiver feliz, sabe? Ah, mano, eu contei uma piada pra ele. Aí ele vai ficar feliz, aí ele evolui. Nossa, mano, tudo explicações aqui. Mas eu tinha esquecido, mas no Pokémon M eu gostei dessa função. É de você poder tirar Paralyze, Poison. Os status negativos você poder tirar passando os negocinhos no Pokémon, fazendo a curinha nele. Eu acho achei bem legal. Ah, eu gostei também, achei da hora. Não era mais fácil você ter comprado, não? Não, porque você não gasta nada, ó. Primeiro você não gasta nada, e segundo você tá ajudando seu Pokémon, você sente uma conexão melhorzinha. Eu achei bem trabalhado. No Pokémon XY eles não fizeram tão bem isso, nesse aí eu achei que ficou legal. Eu queria criticar isso, falando que talvez você tivesse que pegar recurso pra conseguir tirar os negócios do Pokémon, né, Você etc. compra o algodão, né? Não, você pode achar o algodão no chão. Né? Tipo, você pode ir numa árvore e pegar o algodão. Aí depois você vai lá e passa na cara do seu Pokémon o algodão que eu achei no chão. Fica mais forte ainda. Sei lá, você captura aquele Pokémon de algodão lá e tem Pokémon infinitos, tanto faz, né? Acho que você poderia recolher recursos para isso. Mas eu vou estar sendo um pouco mais escroto do que o normal, porque eu usei bastante esse recurso, sabe? Tipo, muito mesmo, assim. Então, eu não acho que é injusto eu criticar, sabe? É injusto eu criticar porque eu nem usei. Mas eu acho que... Nossa, o cara falou que nem ficou paralisado, mano. Ele rushou, velho. Mas eu acho que você não perde nada assim, João. Você perde tempo, velho. Mas você ganha carinho. Você ganha carinho. E o seu Pokémon também. Todo jogo de Pokémon traz aquele minigame escroto lá que é a parte do jogo, sabe? Seja o Pokéaton da vida, ou seja outros minigames, tipo o Pokémon Rubi e Safira que você tinha os contests, né? Nesse agora eles inventaram aquele jogo de luta 4x4 lá, né? E que eu pensei que seria muito mais legal do que parecia, mas na verdade, tipo, eu achei meio injusto, sabe? É meio injusto e lagado, né? O que não é lagado nesse jogo, né? Eu vou comentar sempre que isso me irritou no jogo, mano. Esse campeonato 4x4 eu achei legal. Tipo, foi melhor do que eu imaginava que seria. Só que o lag nele deixa ele muito chato. Então, putz. Eu queria ter mais oportunidade de ter usado, assim. Eu usei pouco, mas eu gostei. Assim, é aquela coisa. Tirando esses problemas técnicos, eu curti. Ó, eu vou falar de bastante coisa que eu curti do jogo, tá? Eu sei que eu tô criticando, mas tem várias coisas que estão bem legais. Primeiro, a maneira como o Pokémon lendário aparece no jogo. Eu achei animal isso. Ele tem mais participação do que normalmente teria, né? Mas você não achou previsível na hora que apareceu? Não, pior que não, cara. Eu só fui me tocar muito depois. E eu falei, acho que é isso. Eu só fui me tocar quando eu vi a Pokédex inteira do jogo. Então, exatamente. Eu me toquei por causa dos leaks. Senão, talvez eu estivesse dormindo e não percebesse as coisas que ia ter no jogo. Mas o Pokémon lendário é bem mais interessante nesse. Não, eu concordo, mas eu acho que mesmo sem os leaks, acho que dava. Acho que tinha hint o suficiente. Mas não no início, entendeu? Não desde o início, então acho que tava ok. Isso só já tá matando bastante as charadas. Saca só, eu gostei muito também dos personagens principais, né? Porque você não é só você o treinador, né? Você tem outros dois que te acompanham ao longo da jornada mesmo, né? Eles realmente vão meio que viajando com você vai se encontrando e interagindo com eles. E eles são relevantes, né? Eles não são tipo aquele gordinho, o de cabelo estranho e a mina do XY que... eu nem lembro o nome daqueles cornos. Eu só sei que um queria ser dançarino e eu queria que ele quebrasse a perna, porque enche o saco. Era o gordinho. Jefferson não quer bullshitar o gordinho? Ele não quer bullshitar o gordinho, não quer falar nem bem dos caras do Samun, porque é um dos personagens mais bem desenvolvidos, assim, entre aspas, né, de Pokémon. Eu tô concordando com vocês, mas a verdade é que eu não lembro de nada, porque todas as histórias de Pokémon, pra mim, são, sei lá, é um papel em branco. Eu jogo, mas eu esqueço dos personagens. E o Z-Moving, o que vocês acharam? Eu achei uma mudança pra vender boneco, mano. Eu achei bem... vender aqueles braceletes. Eu achei que
não precisava, tinha no Pokémon XY, já tinha feito uma mudança bem forte no jogo. Eu gosto das dancinhas, só que eu achei a mecânica meio zoada. Por mais que eu tenha Nossa, gostado bastante. As dancinhas eu acho insuportável, mano. E olha, novamente, a Ori não faz sentido nenhum. Aqui é Dragon Ball Z, mano. Você bate, você explode o mundo e o Pokémon desmaia, sabe? Você tem que abstrair, mano. É tudo no jogo, você tem que abstrair. Até o lag você tem que abstrair que sei lá, o mundo tá em lentidão. Eu acho que quem não tem um bracelete não pode julgar aquilo ali. Você tem que ter a real experiência de fazer o movimento conforme ele acontece no jogo. Jefferson, a minha experiência no Wii Fit, em qualquer joguinho de dança do Wii, me permite considerar que, mano, grande bosta esse bracelete. Tipo, não vou ficar feliz mexendo no meu braço. Não, mas tinha que tá brilhando, Mario, é diferente. Ah, tá, então tá explicado. Ô, louco. Mas enfim, o que faltou só foi o botão de skip naquilo, velho. Eu achei legal. Pode escrever. Os Pode removes escrever, velho. só precisava disso, velho. Uma coisa que eu gostei, que é tipo aquele detalhe de que a gente já comentou aqui, não aqui nesse cast, mas nos casts que a gente já fez, foi que o treinador aparece, finalmente ele aparece no meio da luta, né? Ele aparece na luta junto com o Pokémon. Eu acho isso muito legal. Isso dá uma imersividade maior pra batalha. As batalhas, elas estão mais legais. Antes isso aconteceu só no Colosseu, né? Nem no Colosseu, eu acho, foi no XD, Gate of Darkness, e aí voltou agora, finalmente, e ficou legal. Não sei se isso contribuiu pro lag, né? Mas é legal. É isso que eu ia falar. Eu acho que. Eu não sei se compensou ter essa imersividade. Eu acho que talvez um dos motivos seja esse, pelo excesso de lag. O único problema disso, eu acho que é a incoerência que a Game Freak começou a trazer entre a diferença de tamanho dos Pokémon e do treinador, né? Você vê, você tem um Wayward lá que, na Pokédex, até de Rubi e Safira, ele é gigante. E ele aparece no meio da batalha de Sun and Moon, tipo, sabe, numa mesma proporção do treinador. E fica meio estranho, sabe? Não, eu não vi ele, infelizmente, eu queria comentar bem dele, mas eu não vi ele no jogo. Mas eu acho que ele não deixa o treinador, porque, tipo, é que no Executor eles tomaram cuidado porque era um Pokémon nova forma, né? Mas no Executor, por exemplo, ele ficava com a cabeça lá em cima e você não via a cabeça dele normalmente, né? Você via só a perninha dele. No Wailord acontece mais ou menos a mesma coisa, você vê ele não do tamanho que ele é de fato, mas só que ele bem grandinho. Não, você vê como se ele fosse um Kyogre. Eu não sei o quão isso é grande. Tá, então temos um problema de explicação aqui. Uma das coisas que foram meio inovadoras em Pokémon Sun and Moon é que não existe Elite Four, né? A Elite Four, na verdade, tipo, a primeira, eles estão recriando agora, etc. O professor Kukui foi atrás da galera. Diga-se de passagem que eu acho um saco eles ficarem falando o tempo todo, é meio novo, meio novo, meio novo. E eu discuti isso com o Jomon, eu achei meio zoado o local lá onde eles colocaram a Elite Four ser, tipo, no meio da cidade, sabe? Tipo, eu gostava da ideia de ser um misticismo, sabe? Como se você estivesse indo pra um templo monge. Você tem que subir toda a Shimper Road, ou subir todas as escadarias, etc. E depois de passar por todos esses desafios, você realmente chega nesse local onde tem os caras mais fodões que estão treinando lá, né? A Shimper Road é bem boa. Tipo, eles não é uma Shimper Road, mas eles fizeram alguma coisa meio modificada lá, né? Eu acho legal porque, tipo, todo mundo já esperava igual o ginásio, todo mundo esperava ir numa caverna enorme antes da Elite, e aí na Elite dos 4 você vai lá e termina o jogo. Todo mundo sempre tava esperando essa. Aí eles pegaram essa caverna enorme e colocaram um pouco antes, aí colocaram fora de ordem, mais ou menos. Eles colocaram antes de você realmente poder ir pra Elite dos 4. Eu achei isso legal, eu gostei. Tipo, na Elite dos 4 você faz um negócio bem rapidinho, porque já tá numa hora do jogo que você quer terminar logo. Então eu achei que essa mudança pequena melhorou o pacing do jogo. Eu acho que eu tô com o Mario nessa. Acho que eu preferia, sei lá, uma quinta ilha, algum lugar mais isolado e mais bacana. Mas a Elite Four em si eu não gostei. Eu, sei lá, eu já tava enjoado dos treinadores a partir daquele momento. Eu preferia pessoas novas, mesmo que elas cheguem do nada e falem, nossa, eu sou o cara fodão. De quem tá na Elite dos Four aí, velho. Ah, mas, mano, que se foda, o cara chega lá e já vai desencanar dos personagens mesmo. E o Champion, o Champion é um grande spoiler. É muito legal
só que eu acho que essa história não é bem trabalhada, sabe? Eu gosto mais quando é como a Cynthia, sabe? Você chegar e você... Mano, o clima muda, sabe? Eu acho que eles erraram no clima da Elite Four. Tipo, da situação de tá tenso, etc. Tipo, eles deviam dar um ar meio mais tenebroso, sabe? Como se você tivesse ter muita cautela onde você tá entrando, com quem que você tá falando e na seriedade da coisa. Eu acho que isso eles constroem, tipo, eles dão, eu vou usar o mesmo termo, hints, né? Eles dão dicas do que ia acontecer no final. E eu gostei porque continua com o clima havaiano. Não é uma batalha contra uma grande pessoa, é uma batalha entre amigos, assim, eu acho legal isso. É uma batalha havaiana. Eu não sei, eu acho que eles te forçam muito a ser o champion, sabe? Ser o novo campeão não novo, o primeiro campeão, né, da história ali da região. Não sei, a história não foi nada desenvolvida nessa parte, eu acho que ela precisava ser bem trabalhada nesse finalzinho. Eu não gostei da revelação, mas eu acho que, como citado pelo Jomon, acho que não tinha como ficar diferente. Eu acho que o final tem que ser amigável por todas as partes e manter o clima. Eu acho que se você fizesse alguma coisa fora disso, você tira o contexto do jogo inteiro. Não, olha só, eu gostei da música de batalha do final, viu? Uma música muito boa, mano. Quando começou a música de batalha final, eu comecei a vibrar. Eu falei, caramba, e foi isso até o final do jogo, pelo menos. Assim, foi os créditos, tudo, né? Achei o final bem bom. Ela é tão boa que eu não lembro. Eu tava ouvindo um podcast enquanto tava fazendo isso. Espero que seja o nosso. Dificilmente. O nosso é muito curto. Já dando spoilers, eu acho os créditos um saco, velho. Eu quero matar aquela gente lá, todo mundo. Eu acho ridículo aquela festa lá. Não, então, mano, eu ia falar exatamente. Eu gostei, não sei por que eu gostei tanto dos personagens, mas eu gostei deles. E aí, quando tem a festa no final e tal, eu senti. É um dos poucos Pokémon que, quando terminou a aventura, eu senti assim: não, isso foi uma aventura legal. Sun Moon conseguiu me passar isso, de ser uma aventura interessante. Eu queria falar de um recurso que a gente não comentou, desses Pokémon que agora ficam surgindo em locais específicos. Por exemplo, quando você tá no mato e ao invés de vir um Pokémon aleatório, tipo, enquanto você estiver andando, de repente vem um Pokémon até você no momento que você entrou no mato, ou quando você tá andando e tem, tipo, umas aves que caem em você, né, e por aí vai. Cara, como isso é chato! Essa é uma evolução na mecânica que tinha lá em Black White, né? Que era dos matinhos que se mexiam mais pra cima, né? Que tinha uns matinhos que subia. Só que agora esses matinhos estão putos atrás de você. Não, tá tudo puto. Olha só, mano, eu parei de pegar berry em árvore, porque eu tava de saco cheio de ver aquele caranguejo lá. O lutador... Então, isso é meio chatinho, isso aí eles... Ainda bem que as lutas acabam rápido, mas só que é chato mesmo, eu também concordo. Não, e o terror do Pokémon chamar um outro lá e aí você ter que lutar com 2, 3 e você tá fudido lá quando você tá tentando capturar o Pokémon. Isso aí são pontos que eu concordo com você. E o lag ajuda sempre. Pra mim, pra resolver esse problema, na verdade, não é só esse problema. Eu acho que devia ter um encounter rate que você podia desabilitar, sabe? Não faz isso, por favor. Não vira tudo Brave Default. Bravely Default faz isso e isso eu adoro. Eu acho que você poder mexer na porcentagem de encontros que você vai ter. Claro que é uma coisa opcional que o Jomon pode jogar do jeito dele, mas eu gostaria muito que eu pudesse desativar isso na hora que eu não quero encontrar. Isso eu discordo. Só falando pro pessoal, a gente vai discutir dessa parte da história do jogo e ela tem mais spoilers do que o convencional. Então, se você não jogou, se prepare. Ou pare agora, de preferência. Nos jogos tradicionais de Pokémon, a gente tem essa equipe que é sempre uma equipe má, etc, né? E nesse jogo a gente tem esse Team School, que não dá pra falar se é uma gangue, se é um time, não dá pra saber o objetivo deles, até porque eles não são os vilões do jogo. Isso já dando spoiler, né? Eu não lembro nada o que o Team School faz, além daquelas dancinhas ridículas pra uns. O Team School é meio que alívio cômico do negócio, eu sempre vejo assim. Eles estavam vendendo porque eles queriam aplicar um plot twist. Que ia ser... vou já jogar na cara que ia ser a Air Foundation, que é do mal. Que, dias de passagem, eu falei no podcast. Não, então, eles não são do mal.
esse é o ponto. O objetivo deles é realmente cuidar de Pokémon. Aqueles caras da Eder Foundation começam a lutar com você porque a líder ordenou. É aquela líder que ela ficou birutinha, na verdade. Eu sei, mas aí se for assim, na quinta geração também, eles querem liberar os Pokémon, né? Tipo, aquela coisa, os caras lutam pelo bem, mas é o bem como eles encontram bem, como eles veem o bem, né? Então, a mina tá biruta, ela vai num extremo de loucura. A líder da Eder Foundation vai num extremo de loucura que é bizarro. Só que eles são a equipe do mal. Eles são a equipe que estão fazendo os experimentos com Pokémon, entendeu? Eles que estão machucando. Os caras em si, em geral, o povão quer ajudar, mas só que as cabeças da fundação não querem tanto assim. Então acho que tipo, serviu mais a equipe rival como alívio cômico e a Eder Foundation serviu como os vilões. E as músicas temas deles são excelentes também, eu achei muito da hora. Nossa, eu achei não só o pior time que já foi feito, tipo, o Team Skull, apesar de ele ser bem galhofa, eu achei muito ruim. Essas batalhas com o líder tipo, fazem o menor sentido, a organização deles. E esse plot da mina da Eder Foundation eu achei bem mal explicado, sabe? Então, no geral, eu não gostei mesmo. Eu acho que esse é o ponto mais fraco de Pokémon Sun and Moon, é a história. Eu gostei assim do jeito galhofa deles, eu concordo, não é uma equipe boa, que se você vai enxergar eles como uma equipe vilã. E a Eder Foundation, eu achei ela bem desenvolvida justamente porque uma das personagens da sua party tem relação, então acaba ficando desenvolvida. Essa coisa da Eder Foundation, você vê eles bastante, você entende mais ou menos o que é o objetivo da louca, por mais que ela continue sendo só uma louca. Esse tá muito mais óbvio, o resto era tudo queria o mundo dominar. Essa aí tá muito mais óbvio o que ela quer mesmo. E eu gostei, assim, não falo que é uma história boa, porque eu não tô jogando Pokémon por uma história boa, mas os personagens me convenceram o suficiente pra eu gostar deles até o final. Bom, pra finalizar então, acho justo a gente dar um resumo geral da ópera, o que a gente gostou do jogo, o que a gente não gostou e alguma coisa mais ou menos que a gente queira falar. Então, você quer começar, João? Pode ser. Eu gostei, eu sempre fui um cara que não achava que Pokémon tinha que mudar, Pokémon podia manter o mesmo que eu ia continuar me divertindo e não ia ter problema nenhum. A Game Freak resolveu mudar e eu gostei disso. Eu acho que Pokémon pode ser diferente, pode continuar legal. Eu posso continuar gostando de Pokémon, ele mudando o ginásio pra desafio, ou seja o que for, assim. Então, eu acho que eu vou me decepcionar talvez com o próximo Pokémon, com a 8ª geração, porque eu vou esperar algo diferente e talvez eles me entreguem o retrô. Mas eu gostei bastante desse Pokémon, achei ele agradável, ele é novo, ele tem o Quality of Life, eu não perco tempo fazendo bobeira, eu tô sempre jogando o que eu quero, eu tô sempre fazendo o que eu quero. Então eu acho esse Pokémon assim, muito bom, assim, eu vou exagerar aqui, mas ele entra no top 2, top 3 da série principal pra mim. Eu acho que Pokémon Sun and Moon é um bom jogo para você introduzir novos jogadores. Eu acho que a febre de Pokémon GO, se você apresenta o jogo em si, é tudo bem mais acessível, tudo bem fácil, tudo bem entre aspas, encaminhado. O que para alguns jogadores para jogadores mais tradicionais podem irritar, né? Mas acho que em si é um jogo, digamos, é bem diferenciado dos outros. Eu achei que eu ia odiar, assim, Pokémon Sun and Moon, mas no final das contas eu acabei gostando muito, porque bem que a verdade é que eu já tava meio saturado do jogo, assim. Eu sempre concordei que a Game Freak tinha que continuar com o mesmo estilo de jogo, porque essas coisas vendem e ninguém gosta de rasgar dinheiro no lixo. Então, diferente de Zelda, agora que eles tiveram que, entre aspas, reformular e voltar às origens, eu acho que Pokémon podia continuar com as mesmas coisas que ia continuar vendendo. Eu acho que a Lola deu uma característica própria e eu senti um gosto novo que era o que eu queria. Eu sempre jogava Pokémon e, sei lá, a partir da 3ª, 4ª geração, eu sentia que tava jogando a mesma coisa. Isso, sei lá, virou tipo comida pronta, assim. Você gosta, você joga, mas assim, tipo, não te marca, assim. Mas assim, eu acho que o jogo em si,
Eu acho que eles evoluíram muito no quesito mais, apesar das dificuldades técnicas, mas assim, a falta de você usar o direcional, de você ter que usar o analógico, eu acho que, entre aspas, é uma evolução. Aquele sistema batidinho de quadradinho, eu acho que, entre aspas, é uma coisa meio antiga. E para mim, tudo nesse Pokémon Sun and Moon aponta para um port de Switch. Se vai acontecer ou não, eu não sei, mas eu acho que o jogo tá no hardware errado. Enfim, eu recomendo para todo mundo, pros jogadores antigos para receberem alguma coisa nova, e eu acho que eles têm que enfrentar isso de mente aberta, e pros jogadores novos, não tem chance melhor de você entrar na franquia. Assim, é complicado falar de Pokémon, porque Pokémon é uma das minhas franquias favoritas, né? E quando a gente tá falando de alguma coisa que não gosta, é sempre em detalhes. Não é nunca alguma coisa que, mano, isso aqui é estupidamente ruim. Então, por mais que eu não tenha gostado de várias coisas no jogo, isso não significa que eu odiei o jogo. Só que eu não gostei a ponto de eu não jogar o pós-game do jogo. Que é a primeira vez que eu faço isso com Pokémon. Então, esse de todos, assim, é o Pokémon que eu menos gostei. E eu tô colocando abaixo da 5ª geração, assim. Eu joguei outros Pokémon, assim, tipo Hacks, e vou falar de Pokémon Prism aqui, que tem uma história boa e ele traz novidades pro jogo, assim, que não necessariamente mudam a mecânica drasticamente como mudou em Pokémon Sun and Moon, e que seria bem agradável se a Nintendo seguisse, né? Ainda mantendo o nível de ginásio, eles aumentam o número de ginásios para 16, por exemplo, e você pode escolher qual que você vai, né? Essas coisas são muito bem-vindas, assim, tipo, dentro do jogo, tipo, de dar mais possibilidades do que o convencional. E era isso que eu gostaria de em Pokémon Sun and Moon. Se você nunca jogou Pokémon, ou se você não é aficionado que nem a gente, eu acho que é bem provável que você goste do jogo. Agora, no geral, como um fã de Pokémon, eu achei um jogo extremamente medíocre. E medíocre é um jogo, tipo, mediano. Tipo, não é nem cheira nem fede. No naipe Pokémon você não gostou, mas no naipe jogo ele é ok. É exatamente isso. Acho que dá pra terminar assim. E morte ao Rotom, né? Morte ao Rotom.